poder de uma revelação. A revelação, irmãos, é algo sobrenatural, né? A revelação, que nós chamamos, né, é um dom espiritual. Está listado em 1 Coríntios capítulo 12, que fala acerca da palavra de conhecimento. O que significa isso? É um dom que o Espírito Santo te concede, que através desse dom, ele vai te fazer conhecer as coisas de forma sobrenatural. O passado e o presente de uma pessoa, de uma situação, sabe? E através desse dom, Deus mostra o seu cuidado, o seu trato, sabe? O seu carinho para com as pessoas. Louvado seja Deus. E eu tô falando isso por causa de ontem à noite, acerca da revelação. Quem estava ontem à noite, né? Quem estava ontem à noite e recebeu e viu a palavra profética para irmã da irmã Rita. Amém? Falando dela, aí apareceu. Eu fiquei pensando, gente, como é sobrenatural e como Deus manifesta, né? Manifesta a sua misericórdia, manifesta o seu poder, manifesta as suas bênçãos sobre nós através dos dons espirituais. E foi algo muito pontual, profético, o que o Senhor revelou acerca da vida da irmã Janilda. E é interessante que a irmã Rita, ela testificou, né? Falou, realmente ela está sentindo dor na perna e tal. E era um mal, né? Era um espírito maligno. E da mesma forma, irmãos, não obstante disso, nós estamos, irmãos, no mundo onde há uma realidade espiritual. Há uma realidade espiritual. Há uma realidade, irmão, espiritual. E você não pode ignorar esse fato de que há uma realidade espiritual. Há uma realidade, irmãos, do mundo do espírito. Há energias. Amém? Entenda assim, há movimentações, há energias, há ambientes, há lugares, há atmosferas. Oh, Jesus querido, Jesus amado. Le cotora manto rocianto rocomanto riocianto romacê. Rebalabas balabas. Rebalache canterere balabas. Rabalabas terere balabas. Rebalabas terere balabas chote cantalamas. Amém? Amém. 15, que Deus abençoe. Há uma realidade, irmão. Há uma realidade, irmão. Sabe? E não dá para ignorar essa realidade. Oh, charás, torriandere, choriandere, choriandere, baraxê. Não dá para ignorar, irmão, essa realidade, amém? Não dá para ignorar esse fato, irmãos, amém? No nome de Jesus, não dá para ignorar essa verdade que há um mundo espiritual, amém? Há um mundo espiritual, há uma realidade espiritual sobre a tua vida, sobre você. Você precisa entender isso, no nome de Jesus. Muitas pessoas hoje ignoram esse fato. E nós estamos no Brasil agora, e nós estamos, irmãos, em uma guerra espiritual, uma batalha espiritual. Toda liderança que é estabelecida, presta atenção nisso, toda liderança que é estabelecida, ela está debaixo de alguma influência. Nenhuma liderança estabelecida nessa terra, está livre das influências espirituais. Até aquelas pessoas que dizem, eu não creio em Deus, eu não creio em nada, ela está debaixo de uma influência. Ainda que ela não acredite, ela está debaixo de uma influência. Sabe? É muito interessante isso. É muito poderoso isso. Mas você tem que perceber e ler na Bíblia isso. Perceba, irmã 15, que quando os reis, depois você lê lá em 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Reis, 2 Reis, que vai contar histórias dos reis. Perceba quando um rei é levantado, quando o rei assume um posto, assume a liderança, ele decide buscar a Deus. Ele decide com o coração buscar a Deus, e a Bíblia sempre vai falar acerca de Davi, que foi o rei que buscou a Deus. Ele vai usar o termo de Davi, a expressão de Davi, que foi o rei que buscou a Deus e andou nos caminhos de Deus. Ele não foi perfeito, mas ele buscava a Deus. Amém? Essa é a verdade. Davi não foi perfeito, mas ele buscava a Deus. E aí você vê quando o rei
Enquanto esse rei decidia buscar a Deus, o reino dele o quê? Era abençoado. Tinha paz, tinha alegria, prosperava, ou seja, dava certo. Havia o quê? Havia o quê? Prosperidade, irmão. Prosperidade. Mas quando esse rei, Vanusa, Deus abençoe, não decidia buscar a Deus, ele estava debaixo de qual influência, gente? Qual influência? Por que eu estou falando sobre isso? Porque há uma atmosfera, há uma influência. Eu quero tocar nesse assunto. Eu quero tocar nesse assunto para você entender como é que funciona. Batalhas espirituais, altares. Como funciona isso, profeta? Profeta, me explica que eu não estou entendendo o que o senhor quer falar. Comecei ontem na fé, ou a igreja que eu vou não toca nesse assunto. Não, o pastor às vezes não tem essa visão. Vou falar algo para você aqui. Quando nós estamos em algum território, há lideranças nesse território. Todo território tem liderança, tá bom? Todo território tem liderança. Quando nós estamos nesses territórios, as lideranças que estão ali, elas podem estar debaixo de algum nível de opressão. Amém? Algum nível de manipulação. E o mundo espiritual, ele se move, irmãos, dessa forma. Oh, glória. Presta atenção, toda liderança está debaixo de alguma influência. Pode ser a influência de Deus, a influência do Espírito Santo, a influência da paz, da justiça, ou pode ser a influência do inimigo. E o inimigo, ele mora onde? Injustiça. Injustiça. Injustiça, irmão. Amém. Oh, glória. E a resposta de Deus para ti é: quem tem liderado a sua vida? Nós olhamos para o Brasil hoje, nós vemos o que? Um povo dividido. Isso faz parte da estratégia do inimigo, irmãos. Quando você divide um povo, quando você divide uma nação, você consegue governar essa nação, você consegue manipular essa nação. Mas quando você tem uma nação, vou trazer para um ambiente menor, uma família unida, uma esposa e um esposo que têm a mesma visão, que estão debaixo de um mesmo propósito, que querem as mesmas coisas. E aí os filhos também oram, se movem em direção a isso. Qual é a probabilidade disso dar certo, gente? É muito grande. Amém? Por isso que a oração coletiva é muito forte. Por isso que quando a igreja se une, uma comunidade, onde as pessoas vão ali para um propósito, começam a orar e a buscar a Deus, e a buscar a Deus, e a orar, e a buscar a Deus, e a orar, e a buscar a Deus. E ali eles estão buscando a Deus, estão orando, estão buscando a Deus. A probabilidade de coisas grandes acontecer é muito grande. Mas perceba como o inimigo começa a trabalhar no coração das pessoas. Perceba na sua própria casa, na sua própria família, ou às vezes até na sua comunidade, na sua igreja. Talvez seus olhos espirituais nunca foram abertos para essa realidade espiritual. Aí o inimigo começa a colocar o quê? Discórdia, competição. Essas duas coisas entram, competição e discórdia. Quem é melhor, quem Deus usa mais, quem é mais ungido. Deus abençoe, missionária. Quem é mais poderoso, quem é mais, quem prega mais. Perceba isso. E aí o que acontece? Já começa a criar no coração de um e do outro o que é a discórdia. E nós temos que vigiar o nosso próprio coração, irmãos. Porque Deus não é um Deus de divisão, Deus não é um Deus de contenda. Deus não é de divisão e Deus não é de contenda, irmãos. Se o nosso coração traz divisão, traz contenda, nós temos que vigiar as portas do nosso coração. Amém? Glória a Deus. E aí a gente quer clamar por Deus por poder, por avivamento. Irmãos, avivamento não vem em lugares onde há discórdia. Não vem o real. Deus pode visitar com unção, irmãos. Eu conheço a área da unção. Deus pode visitar com a presença. Eu conheço a área da presença. Mas avivamento só vem quando todos estão unânimes para um único propósito. E é aí que entra a dificuldade de você levantar uma igreja para avivamento.
Porque o inimigo trabalha no coração, querido. Ele começa a colocar o quê? Discórdia. Aí você traz agora para o seu bairro. Olha para o seu bairro. Olha para as pessoas do seu bairro. Começa a observar como todos eles se pensam e se movem quase todas da mesma maneira. Eu olho para os jovens aqui da minha rua. Os jovens. Todos eles começam a crescer. Começam tudo a ir para o mesmo lado. Isso é influência. Isso é influência. É influência. Seus filhos que vão para a escola, eles estão ali debaixo de uma outra influência. Gente, isso aqui é muito sério que eu vou falar para você agora. Lembra que eu falei que cada líder está debaixo de uma influência. A professora dos seus filhos é uma liderança sobre eles. É uma liderança. E cada professor que entra numa sala de aula, ele muda totalmente a atmosfera daquela sala de aula através da sua liderança. Através da sua influência. Amém? Então eu te aconselho, se o filho chegar da escola, põe as mãos sobre ele, ore, abençoe, repreenda todos os dias. Quebra essa influência, quebra essa atmosfera, quebra isso, irmãos. Oh, glória! Você vai ver, irmãos, como as coisas vão mudar na tua vida. Estou te dando palavras proféticas de Deus para você entender. Comprou alguma coisa? Ore, consagre. Ore, repreenda o mal, abençoe. Não seja um amaldiçoador, seja um abençoador. A gente perde muito tempo fazendo batalha espiritual em vez de abençoar. Eu já ensinei várias vezes nas mentorias que eu dou e nas salas proféticas que é necessário você trazer um ambiente. Constrói um altar. Constrói, atrai a presença de Deus. E através da presença de Deus você deixa fluir. Você vai ver como as coisas vão mudar na tua vida, na tua história. Ela Soria. Faça como Abraão, ele construía altares. O que é isso? Ele criava atmosferas. Ele criava ambientes. Ele gerava atmosfera. Através da adoração, através da oração, através da comunhão com o Espírito Santo, você vai gerando uma atmosfera na sua vida. E essa atmosfera tem um poder de mudar teu destino. De alterar profundamente o rumo da sua história. Essa é a resposta de Deus para você. Eu estava falando com um pastor agora pela manhã. E nós falamos rapidamente sobre vida financeira e falei, irmão, quando eu entendi isso, eu parei de gastar tempo orando com isso. Porque vida financeira, irmão, não é oração. Vida financeira é posicionamento. Vida financeira é quando você se posiciona, você entende como Deus trabalha essa área e se posiciona. Cura, libertação, milagres, é oração. A base para isso é oração. Mas a base para ser abençoado financeiramente é ser uma pessoa que entende os princípios do reino. Entende os princípios de Deus. O básico, irmão. Dizimar, ofertar é o básico. É o básico. É o básico que todo cristão deveria ter isso bem estabelecido no seu coração. Amém? Enfim. Mas você perceba como tem lugares que te limitam. Você já orou, já percebeu no seu espírito que bênçãos que eram para acontecer não aconteceu? E que de alguma forma está bloqueado no mundo espiritual? O que é isso, irmãos? É uma oposição contra a tua vida. É uma oposição contra a tua história, é uma oposição contra você. E isso só pode ocorrer porque há uma realidade espiritual. Há uma realidade espiritual e que não pode ser negligenciada. Não pode ser negligenciada. Shalom, filha querida, pastora Viviane, Deus abençoe. Não pode ser negligenciada, querido. Olha para o seu bairro. Você tem que olhar e começar a pedir para Deus, Deus abre os meus olhos. Deus abre a minha visão. Abre a minha visão. Abre os meus olhos. Oh, glória. E Ele vai abrir os seus olhos, Ele vai abrir tua visão. Tem coisas que nós precisamos discernir somente pelo Espírito Santo. Amém? E aí que moram os dons. Por que eu comecei falando dos dons? Porque é através dos dons espirituais que a realidade espiritual é revelada. Aquilo que está por trás, aquilo que move, é revelado. Toda liderança, ela está debaixo de uma influência. Toda liderança está debaixo de uma influência. O Brasil, ele é liderado por uma influência. Amém? Presta atenção nisso. O Brasil, ele é liderado por uma influência. Você tem que orar a Deus e descobrir qual é a influência. Qual é o propósito. E está claro. Só que tem muitas pessoas ainda que não têm discernimento, não foram despertados no Espírito.
E nós estamos orando, irmãos, numa guerra, numa batalha espiritual, para que Deus desperte as pessoas no espírito. Desperta. Desperta. Oh, aleluia. Glória a Deus. Às vezes o que Deus tem é para um outro lugar, é para um outro bairro. Às vezes você está ali rodando. Você precisa discernir isso, o seu lugar de influência, o seu lugar de governo, o seu lugar de autoridade. Às vezes você está focado, eu quero ficar aqui nesse lugar, aqui nesse bairro, que as coisas parecem mais fáceis. Mas Deus às vezes tem para você um outro, sabe, um outro espaço, uma outra geografia, um outro lugar para a tua vida. Amém? Só que você tem que estar ouvindo o Senhor e discernir isso. Às vezes a porta que não se abre não é o inimigo, é Deus te levando para um lugar. Oh, você tem que ouvir do Senhor. Você tem que ouvir do Senhor, irmãos. E Ele vai movendo. O primeiro sinal, presta atenção nisso. O primeiro sinal é tempo de você se mover, que muitas das vezes acontece, é a sua finança ser parada. Deus trava a tua finança, para você entender que há uma nova direção para a tua vida. Há uma nova direção. Ou outra coisa também, quando cresce muita finança, cresceu demais. Pastor, nossa, esses meses está sendo muito bem. Deus está falando para você que é tempo de algo maior. 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 Eita, Jesus. Deus repreende esse mal que está na minha mãe e a casa. Cabelo em nome de Jesus. Glória a Deus. Sua mãe está mal, irmã Jéssica? Lepias, toranan, toromouquias. Las toremecanto ramanas. Sabe o que o Senhor me fala, irmã, acerca da sua mãe, irmã Jéssica? O Senhor me fala. O Senhor me fala. O Senhor me fala, irmã, que ela precisa firmar os pés dela na rocha. Ela precisa firmar os pés dela na rocha. Ela precisa deixar ser ministrada. Precisa deixar ser ministrada, direcionada pelo Espírito Santo. Bem, eu vejo que ela ainda busca muito em homens aquilo que está em Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Eu vejo, irmã Jéssica, que Deus já até falou isso para você. Só que você achou que era coisa da sua cabeça. O Espírito Santo já até falou para você. Sabe como ele falou com você? Ele está me mostrando aqui, irmã Jéssica. Coisa tremenda. Ele falou com você de uma forma assim, tipo, essa movimentação tá errada. Não é assim. Só que você achou que era coisa da sua cabeça. Você, coisa da minha cabeça. Como é que isso funciona? É como se você olhasse para a pessoa e viesse assim no seu coração. Tipo, tá errado isso aí. Tá. É assim que funciona, irmão. É dito e feito. Eita, Jesus. Glória a Deus. Amém, irmã Jéssica? Ore, dererere, cantarabas, arras. Ibianto, rebas, oriante, rebarabara, xerere, barabas. A disciplina, irmãos. A disciplina de Deus, ela é o caminho para a prosperidade, tá? O caminho para o crescimento é a disciplina de Deus. Deus nos disciplina para que a gente cresça. E quando nós crescemos debaixo da disciplina de Deus, aleluia. Quando nós crescemos debaixo da disciplina de Deus, as coisas fluem na nossa vida, irmãos. Quando a gente ama a disciplina do Senhor, tem gente, irmãos, que vai viver a vida toda, a gente não vai aceitar a disciplina de Deus. Não vai. Não vai submeter. Às vezes é por causa da vida que teve, do ambiente que cresceu, dos pais. Amém? Então não aceita as disciplinas. Mas a disciplina de Deus é necessária para o teu crescimento, para o teu fortalecimento. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor.
Sabe uma das coisas que mata a unção na tua vida? Mata mesmo, falando que mata mesmo, esfria. Conexão. Conexões erradas. Conexões erradas. Conexões erradas. Em vez de atrair a bênção do Senhor, vai fazer com que a bênção do Senhor corra. Conexões erradas, irmãos. Sabe? Quem você ouve? Quem você ouve? Já aconteceu comigo, ó. Quem você ouve? Presta atenção, você está ouvindo alguém, você está sendo influenciado por esse alguém. Nós somos influenciados pelo aquilo que nós ouvimos, irmãos. As mesas que nós sentamos. É influência. Amém? E eu estou vendo que tem pessoas aqui que estão sendo influenciadas por pessoas que precisam se desconectar, precisam abrir a mente, precisam mergulhar mais no Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Só possa trazer cura, libertação para você, restauração para a tua vida. Possa ouvir a voz do Senhor. Amém? Não é verdade, irmãos? Já aconteceu comigo, oh, glória. Amém? Ah, Espírito Santo de Deus, traz o renovo para essa vida, traz o renovo para essa alma. Traz o renovo, tira a angústia, tira o medo, tira a depressão, tira a opressão, tira a inveja, Pai. Que tem paralisado e impedido, Senhor, tantas pessoas de serem abençoadas. Oh, Deus, toda a guerra material, toda a guerra emocional, toda a guerra física, toda a guerra no físico, no espiritual. Como ser mais, pastor, guiado pelo Espírito Santo? Como ser mais dirigido, pastor? Você não pode ser uma pessoa que se apegue às coisas fáceis. Você não pode se apegar a lugares. Seu coração tem que estar desapegado. Para que Deus possa te guiar numa dimensão maior, você não pode ser uma pessoa apegada. Se você for uma pessoa apegada, meu irmão, você vai sofrer. Você vai. Se Deus quiser guiar a tua vida, você vai estar sempre nessa luta interna, nessa guerra interior. Está apegado. Tem que desapegar, irmão. Desapega. 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 O senhor tá falando desapega. Desapega disso aí. Desapega. Ô, lei calabaço. Desapega. Lei colabaçore calabaxere calabas. Desapega. Amém? Glória a Deus. Apega, irmão. O mais apegado você for, irmãos, nossa, fica difícil. Porque Deus quer que nós tenhamos o coração totalmente apegados nele. Totalmente apegados nele. Oh, glória. Só posso trazer cura. Corações aqui. Amém? Eu tenho novas direções para mim e para a tua vida. Nós temos que nos apegar, irmãos. Sabe? Desapegar. Desapegar. Oh, glória. Oh, glória. Louvado seja o Senhor. Desapega e Deus vai te dar vitória. Amém? Glória a Deus. Deus tem compromisso, irmãos, com a sua palavra. Deus tem compromisso com a sua promessa. Deus tem compromisso. Deus tem compromisso. Deus é um Deus excelente. Deus é um Deus de novidade de vida, irmãos. Oh, confia no Senhor. Confia nele. Confia na sua palavra. Confia na sua presença. Pastor, eu não estou entendendo. Ei, tem coisas que a gente não vai entender mesmo. Tem coisas que Deus não vai nos revelar o porquê. Mas nesse momento nós temos que confiar e se lançar ainda mais. Confia o Senhor. Quanto mais você guerreia com aquilo que Deus quer tirar das tuas mãos, irmão, está em guerra contra Deus. Quanto mais você guerreia com aquilo que Deus quer tirar das suas mãos, você está em guerra contra Deus. Às vezes Deus quer tirar algo da sua vida, mas você está guerreando com isso, com unhas e dentes. E você não está vendo quão grande é Deus. Quão grande é o Senhor, irmão. Quão grande é Deus. Eita, Jesus. O inimigo, ele faz isso. Ele pega você e faz você focar em algo aqui. Você está focado em algo. Pá, pá, pá. Está focado ali. Você não consegue perceber quão grande é Deus. Eu já ministrei isso aqui, irmãos, há um tempo atrás. Oh, glória.
No Mateus capítulo 6, irmãos, no versículo 26, olha que palavra, irmãos, que coisa linda, tremenda e poderosa. O Senhor Jesus ministra sobre aquele povo que estava querendo comer e beber, se vestir. Estavam focados, olhando só para um ponto, fixo. Aí Jesus fala para eles, olhai, ó, Jesus fala para eles, tira o foco. Olhai, ou seja, presta atenção nisso, ó, que vocês estão olhando muito para esse lado, olha para cá. Isso, vou dizer para você, é que a mídia faz com você, tá? A mídia faz com você. Você sabia que todas as votações que acabam com o Brasil, que acabam com o contribuinte, com os microempresários e com os megas empresários, e com os empresários que estão querendo crescer, são votadas na Copa do Mundo? Sabia disso? Pesquisa agora no YouTube. Os projetos de leis que são aprovados durante a Copa do Mundo. Que tá todo mundo olhando para 22 negros correndo atrás de uma bola. Preste atenção nisso. Perceba como o mundo... Irmãos, isso é um altar. Gente, isso aqui é muito profundo que eu tô falando para você. Isso é um altar, querido. Todo espetáculo é um altar. Ganhou teu coração, tirou você do centro da racionalidade, da espiritualidade, tá te roubando. Jesus está falando, olhai para as aves do céu. Ou seja, tira o foco, muda o foco. Presta atenção em Deus, presta atenção em como Deus governa, como Deus guia, como Deus supre, como Deus faz. A sua fé vai crescer. Às vezes a gente está apegado, irmãos, a uma coisa, a um lugar. Ah, Jesus, e Jesus está falando, desapega. Desapega. O Senhor tem mais, infinitamente mais, poderosamente mais. Viva pela fé no Filho de Deus. Viva pela fé naquele que morreu e ressuscitou e está vivo para todos sempre. Oh, glória a Deus. Viva por essa fé, viva por um propósito, irmãos. O propósito é maior, viva por um propósito. Eu vou, hoje, em nome de Jesus, eu vou conseguir fazer isso. Eu não consegui fazer esses dias para você ver como a guerra é grande. Uma das mensagens mais poderosas que Deus já me deu até hoje. Eu ministrei ela no retiro. No retiro não, no Vale da Bênção. Uma igreja profética, Vale da Bênção, em Araçariguama, bem conhecida. Eu ministrei essa palavra, viver por um propósito. E eu gravei o áudio, eu não consegui filmar, eu gravei o áudio dela. O áudio tá muito bom. Eu vou postar ela hoje em nome de Jesus. Você entra nesse canal, vai sair às 19 horas. Você ouça essa mensagem até o final. Ouça, viver por um propósito. Mensagem profética, poderosa, no nome de Jesus. Você está vivendo o propósito, irmão? Sabe, a gente às vezes quer a cura, quer a libertação, quer tudo isso, mas a gente não está vivendo para Deus. A gente está vivendo para nós, irmãos. E Deus, Ele quer que a gente viva para Ele, para um propósito. Talvez você não está entendendo o que você carrega maior do que você. O que você carrega maior do que você. O Juninho Afran, quem não conhece aqui o Juninho Afran, ele é, né, guitarrista da Oficina G3. Quando a Oficina G3 estava no auge, explodindo, viajando para todos os lugares do mundo, ele entrou no quarto dele e começou a chorar e agradecer a Deus. Deus, você está cumprindo os meus sonhos. Deus, obrigado. Até que Deus falou com ele assim, ei, com voz humana, não são os seus sonhos, são os meus sonhos. Meu Deus, na hora que ele ouve isso, ele para, gela. Sabe o que aumenta sobre ele? O temor. O cuidado. Não é o meu sonho, é o sonho de Deus. Não é o meu ministério, é o ministério de Deus. Eu sou cooperador do Espírito Santo com esse ministério que você está vendo agora. Não é meu. A igreja não é minha, é do Senhor. Eu sou cooperador. Então ele aumentou, irmãos, o nível de zelo, o nível de excelência. Você tem que aumentar na tua vida, querido, o nível de zelo, o nível de excelência para as coisas de Deus. Porque Paulo fala para Timóteo, oh glória, apresenta-te pois a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. Ou seja, preparo, excelência, zelo. É necessário, irmãos, para caminhar com Deus. Deus, desde a fundação do mundo, Ele colocou um homem no jardim para zelar. A palavra guardar, lavrar, no original é zelar. Cuidar com zelo, com empenho, com esmero. Das coisas de Deus, irmãos.
Sabe? Zelar, irmãos. Zelar. Elebirabás. E você vai pregar o evangelho, irmãos, com muito mais atitude do que com palavras. O evangelho ele é pregado com muito mais atitude do que com palavras. Deus te entregou algo na sua mão, seja zeloso, zeloso. O Senhor entregou algo sobre a tua vida, zele. Zele por isso. Zele. Zele pela presença de Deus na sua história. Ame. Deus está te entregando finanças. Deus está entregando recursos para você. Seja zeloso com esses recursos. Não desperdice à toa. Não desperdice com qualquer coisa. Seja zeloso. É zeloso. Temente aquilo que Deus tem entregue nas tuas mãos. Talvez essa é a resposta de Deus que você estava procurando. E se você sabe que tem pessoas que precisam ouvir essas verdades, envie essa live para elas. Clique no sininho, compartilhe, se inscreva no canal. E vamos juntos viver o sobrenatural de Deus na terra, para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa, eu abençoo a tua história. Os céus vão se manifestar ao teu favor. Os anjos de Deus, ouça, os anjos de Deus já estão apostos. Apostos, ouça bem isso. Apostos, esperando uma ordem dos céus, uma ordem do Pai para vir ao teu encontro e trazer coisas extraordinárias. Porém, Deus está esperando uma resposta do seu coração. Tem uma resposta aí que você precisa dar para Deus. Tem algo aí que você precisa liberar. Eu vejo uma pessoa com molho de chave nas mãos, segurando assim, ó, com tanta força. Deus está falando, abre mão. Abre mão. Abre mão. Larga isso. Eita, Jesus. Anseia por águas como terras distante de ti, Senhor. Amém? Glória a Deus. Você quer saber o que Deus tem para você? Deus tem coisas grandes, mas Ele só revela as coisas maiores e superiores quando a gente entra no nível maior de obediência. Amém? Glória a Deus. Entregue para o Senhor aquilo que você precisa entregar. Deixa aí aquilo que precisa deixar aí. Abra mão aquilo que você precisa abrir mão. Porque Deus tem coisas tremendas, poderosas para fazer. Às vezes é um orgulho, às vezes é um preconceito, às vezes é um Isaac. Deus sabe que você precisa abrir mão para poder viver o novo de Deus, para poder viver o extraordinário de Deus, para poder viver a bênção e a glória do Senhor. Deus possa te abençoar poderosamente em nome de Jesus. E os anjos do Senhor possam ouvir, como foi falado aqui, estão apostos, preparados, com bênçãos, com presentes, com chaves, sabe? Eu vejo sim, coisas assim, vou falar, carro, emprego novo, prosperidade, bandejas, eles estão assim posicionados, só esperando uma palavra do Senhor para eles poderem vir. Só que o Senhor está esperando uma resposta do seu coração. Uma resposta do seu coração. E dessa resposta rápido. Em 15 dias a sua vida vai mudar. Marca hoje. Dê as respostas que Deus quer. Conta 15 dias. A sua vida vai mudar. Sua história vai mudar. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Irmãos, quer nos honrar, nos abençoar, pegue a nossa chave Pix do nosso ministério. Amém? Se você quiser fazer um propósito, semear, devolver o seu dízimo, abençoar nossas vidas, segue a nossa chave Pix. Você pode fazer o seu depósito, a sua transferência Pix. Essa conta é no Nubank, tá bom? Se você quiser enviar o comprovante para esse mesmo número, você pode estar enviando. Nós vamos estar orando pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. E eu tenho certeza que as grandes coisas de Deus vão acontecer. Então não perca essa oportunidade. Começa hoje. Orar, buscar a Deus e abrir mão daquilo que precisa ser aberto, dar as respostas que Deus quer que você dê e você vai ter uma guinada. Amém? Uma irmã que falou esses dias para mim, pastor, o senhor profetizou que em 90 dias Deus ia mudar a minha história. Pois bem, deu 90 dias justamente no dia, ou não sei se é algum contrato, que ela agora está desempregada, ou glória. Deus não falou que ia mudar a tua história em 90 dias. Mudou, estou sem emprego. Isso é ruim? Depende. Depende de como você olha. O que você pode fazer com todo esse tempo que você tem agora. Às vezes Deus para, irmãos, a locomotiva da nossa vida, pra gente colocar mais carvão nela, para que a gente possa ir mais longe.
Toda vez que você que tem carro, você sabe que você tem que trocar o óleo do carro, fazer as manutenções. E não dá pra fazer com o carro andando. Tem que parar o carro. Para ser bem feito, tem que parar o carro. E assim também na nossa vida. Às vezes Deus nos para trocar o óleo, para dar mais combustível, para dar mais visão, mais revelação, para uma nova jornada, para uma pernada maior. Deus abençoe a sua vida. Quando Deus troca o nosso carro, irmãos, isso é tremendo também. Quando Deus troca o nosso carro, significa que Deus está trazendo um novo tempo de direção para nós. Deus abençoe a tua vida. Paz. Shalom, shalom. Aleluia. Fica no amor do Pai. Deus abençoe. Tchau, tchau.